Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem? A professora Ana Paula, de História, vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar do encontro, né? Europeus e indígenas. E aí o contexto desse encontro é a conquista da América. Então, nós falamos da chegada dos europeus aqui com as grandes navegações. Essas terras não eram desabitadas, não é isso? Então, vai ter um impacto aí, né? Na vida desses povos que viviam aqui na América. Vamos entender isso melhor. Primeiramente, vamos problematizar isso aí. Conquista ou descobrimento? A chegada dos europeus aqui com as grandes navegações, né? A gente fala assim, descobrimento da América, descobrimento. Será que é descobrimento mesmo? Depende do ponto de vista. Se você estiver usando a ideia de descobrimento, aquele que chega, que desbrava, o herói, o bravo, que chega numa terra desconhecida, que no caso do Brasil não era nem tão desconhecida, eles já sabiam da existência dessas terras, os portugueses, né? Nós já até falamos isso na última aula. Então, aí você vai falar, ficou na história essa palavra descobrimento, né? Descobrimento. Os europeus descobriram a América, descobriram o Brasil. Mas os historiadores atuais hoje problematizam essa palavra. Se a gente for observar, pelo ponto de vista, quer dizer, pelo ponto de vista do europeu, daquele que chega, é um ato de heroísmo, né? Ele quer repassar que é um ato de heroísmo, que estavam chegando em novas terras e se consideravam superiores, né? Culturalmente, iam tirar do estado selvagem uma sociedade mais atrasada, que seria a dos povos indígenas que viviam aqui. Aí é descobrimento. Mas se a gente for olhar do ponto de vista dos indígenas que viviam aqui, né? Se você perguntar para um indígena se a chegada do europeu foi descobrimento, ele vai falar que não. Ele vai falar que foi conquista, né? Que foi invasão. Então, por quê? Porque a chegada dos europeus vai provocar a morte e a escravização de vários desses povos. Então, vai ser um extermínio. Então, do ponto de vista dos milhares de povos que aqui viviam, antes mesmo da chegada dos europeus, não seria aceitável dizer que foi descobrimento, mas sim um processo de invasão e conquista da América. Porque eles já habitavam essas terras aqui, né, gente? Então, descobrir necessariamente não envolve a violência que aconteceu no ato de conquistar. Ora, sabemos que a América não era um espaço vazio que estava à espera de alguém para descobri-lo, né? Na verdade, a América já havia sido descoberta muito antes da chegada dos europeus com as grandes navegações. Vários povos viviam aqui, né, com suas culturas, costumes, modos e línguas diferentes, e tiveram suas vidas alteradas e destruídas depois disso. Então, essa charge faz a crítica disso, né? Que essa chegada dos europeus aqui representou morte para os povos que viviam aqui. O que é uma charge? É uma crítica de uma situação que ocorreu real, porém de uma forma humorada, né? Humorada porque aparece aqui os europeus chegando, né? Com as grandes navegações. Olha como é que eles aparecem o rosto deles com uma caveira. Caveira é símbolo da morte, né? E ainda fala assim, né? Ironicamente, viemos em paz, né? Viemos em paz. Olha os índios, tudo encolhidinho ali com medo. Quem são esses que estão chegando, né? Além mar, o menininho tá chorando aqui, o índiozinho. Então, é uma crítica de que a chegada dos europeus aqui representou morte. Então, vamos lá, para esses povos. Morte, escravização, doenças, vamos falar agora. Outra charge que mostra uma crítica da chegada. Olha lá, o índio aqui, né? Na margem aqui da praia, na praia, vendo ali as duas caravelas, né, de países diferentes ali em guerra, né, uma atacando a outra. E ele fala, pronto, chegou a civilização. Essa é a civilização, né? Porque os europeus, né, chegaram dizendo, olha, nós somos os brancos, os civilizados, né? Os cristãos somos os superiores. É o etnocentrismo que nós estudamos, né? Então, é uma ironia, né? Que o índio faz, pô, esse que é a civilização? Então, o que a gente vivia aqui era muito mais, né? Era muito mais confortável, muito mais, vamos dizer assim, civilizatório para nós do que isso que você está trazendo, né? A gente vive bem com o nosso costume, com a nossa cultura, a gente não precisa dessa civilização. E aí, as formas de violências que os índios sofreram, violência física,
Então, quando os europeus chegam, vão ter mortes. Quer dizer, os europeus vão, no caso aqui, né, a gente pegar o mapa da América, toda a América foi colonizada pelos espanhóis, né? Aquele pedacinho ali que é o Brasil, que os portugueses chegaram. Podia ter colocado o mapa aqui, né? Para vocês visualizarem novamente. Então, boa parte da América foi colonizada, foi dominada pelos espanhóis. E o Brasil pelos portugueses, né? Por isso que nós falamos português e o restante tudinho da América, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, falam espanhol. Ou falam espanhol e não falam português, né? Então, as mortes ocorreram por guerras, as armas dos brancos eram superiores ao dos índios. Quando os índios vinham com arco e flecha, os brancos vinham com canhões, com armas de fogo, com cavalos, né, que dava muito mais mobilidade. E as doenças, né? Doenças, gente, doença, tudo quanto é tipo de doença viral, né? Os índios ficavam aqui protegidos, tinha outro tipo de doença, mas não tinha. Quando os brancos chegaram, eles trouxeram muitas doenças que os índios não tinham costumes, não tinha aqui na América. Então, por exemplo, o vírus da gripe, uma gripe, que o branco ficava ali doente 1, 2, 3, 4 dias, os índios pegavam e morriam todos, ou quase todos, né? Numa tribo, numa comunidade. Então, assim, estou falando só do vírus da gripe, sem contar outros tipos de vírus, né? Se a gente for pesquisar, você vai perceber, vai entender isso. Então, morte por doenças, violência econômica. Então, quando domina, aí vamos colocar esse povo fazer o quê? Trabalhar como escravo para a gente. Então, a escravização, então, domínio econômico. A violência cultural, olha, esquece, aqui no Brasil principalmente, esquece tudo. Vocês agora vão ter que adotar a religião cristã católica, né? Vocês não vão mais adotar os seus deuses, cultuar os seus deuses, a sua religião, as cidades, os astecas, os incas, cidades que vocês construíram, vão construir outra em cima da cidade de vocês. Como é o caso do México, a cidade do México foi construída em cima da cidade da capital asteca. Então, você tem, assim, essa coisa de sobrepor a cultura do branco, né, europeu, sobre a cultura indígena. Então, o índio aqui no Brasil, ele não andava nu, que era da cultura dele, ele tinha que vestir roupa, porque andar nu era pecado, tinha que falar o português, que não podia falar a língua dele, né? Tinha que adotar os modos e os costumes do branco. Então, isso é uma violência, é você impor uma coisa para o outro que é costume, que é modo, que é crença, de uma forma violenta, né? Então, essas são as formas de violência. Então, a conquista do Império Azteca. Quem conquistou os aztecas foi o espanhol Hernán Cortés, em 1519. Então, ele desembarcou, né, lá onde que hoje é o México, na cidade de Tenochtitlán. O imperador Montezuma, que era o imperador azteca, o recebeu muito bem, achando que ele era enviado pelos deuses, né? Veio aquele povo diferente, estranho, aquelas roupas todas diferentes. Ele falou assim, foi enviado pelos deuses, né? Recebeu o Cortés muito bem, mal sabia que o Cortés estava ali para dominar, para matar, para explorar. E foi isso que aconteceu, né? Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a dominação azteca, porque eles, né, dominavam outros povos. Os espanhóis aliaram-se a esses povos e marcharam sobre Tenochtitlán, a capital azteca. Ajudados por aliados indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram a capital do Império em 1521, matando milhares de astecas, entre os quais seu imperador Montezuma. 508 soldados dominaram milhares de astecas. Gente, como que centenas dominam milhares? E aí a gente tem a questão das armas de fogo, que nós acabamos de falar, né? O armamento era superior. Vamos lá. Aqui você tem algumas imagens, tá vendo aqui o imperador, o Hernán Cortés, mas o imperador Montezuma, os dois líderes, né, se encontrando. Que você tem a imagem da chegada, né, do domínio dos astecas, ou do Hernán Cortés, que é o espanhol que vai dominar, né, os astecas, o Império Aztecas. Olha o cavalo aí, né? O cavalo vai ser uma grande arma, no sentido de uma estratégia bélica, né, no sentido de domínio do Império Azteca. O cavalo não é daqui da América, né? O cavalo foi trazido
da Europa para cá. Os astecas ficaram até assustados, pensavam que era uma pessoa só, quando viu, né? Pensavam que era uma pessoa só, porque nunca tinha visto cavalo. E o Império Inca, a mesma coisa, já foi o Francisco Pizarro que dominou, né? O espanhol Francisco Pizarro que dominou o Império Inca. Ele convidou o imperador Inca Atahualpa e para um encontro reservado, né? Para conversar, chegou lá e ordenou os soldados a atirarem nos incas, né? A queima-roupa. E aí, matando o imperador Inca, partiu para a cidade de Cusco, a principal cidade inca, e aí tendo também apoio dos povos que eram inimigos aos incas, porque eles formavam um império, tanto o Azteca quanto o Inca formavam um império. Então, aqueles povos que já estavam insatisfeitos com, né, com o imperador Inca, com o imperador Aztecas, se aliaram aos espanhóis para derrubar o Império Inca. Mal sabiam que estava, ao derrubar o Império Inca, ou então derrubar o imperador Azteca, os espanhóis iam dominar e ia ser pior, né? Iam ser pior a dominação, a violência do que eles tinham quando era o imperador Inca ou Azteca. Então, a divisão dos Incas também foi motivada pela disputa pelo trono entre os irmãos, à época da conquista espanhola. Então, também os espanhóis foram favorecidos com isso, porque quando chegaram lá no Império Inca, estavam brigando, né, os irmãos pela disputa do trono, e aí isso favoreceu os espanhóis, além dos povos que eram dominados pelos Incas, também se aliaram aos espanhóis. E aí, para completar o domínio português, né, gente, sobre os indígenas no Brasil. Então, a questão, não vou repetir, mas é isso, a escravização. Quando eles chegavam numa tribo, eles gostavam de enforcar coletivamente os indígenas, expor os corpos deles para humilhar a tribo, impunham a religião como forma de dominação, no caso, o catolicismo. Os indígenas só seriam salvos se fossem, né, convertidos ao catolicismo. Muitos, né, tristes por aquela situação de dominação, de tristeza, de escravização, de exploração, preferiam morrer nas redes do que morrer ali, né, nas redes, do que de fome, né, de tristeza, do que a escravidão, do que a morte por a escravidão. Então, e aí a gente tem essa questão da luta, né? Os indígenas aqui, tanto os astecas, todos os índios lutaram até o final para manter as suas terras, manter sua cultura, porém, essa luta continua até hoje, né? Teve um extermínio, né, maciço, mas até hoje os indígenas lutam para ter o pouco que sobrou, que é garantido pela Constituição de 1988, que é o direito à terra, mas até hoje eles têm que lutar pela defesa e o respeito aos seus direitos, né, da terra, porque aí vem os garimpeiros querendo tomar a terra indígena, os madeireiros querendo tomar a terra indígena, os grandes fazendeiros de gado querendo tomar as terras indígenas, plantadores de arroz, invasores em geral querendo tomar as terras indígenas. Então, até hoje os índios precisam lutar por terras que às vezes já estão até garantidas por lei, mas que o branco não quer saber. Então, é isso aí. Se cuidem, beijinhos e tchau, tchau.